O perispírito e suas modelações. Luiz Gonzaga Pinheiro. Dedicatória. Este livro é para os amigos encarnados e desencarnados que contribuíram para sua realização. Eles me deixaram a certeza de que um amigo é uma preciosa dádiva, tal qual um crisântemo, um gerânio ou uma quaresmeira, a espargir suave perfume no jardim das nossas vidas. Luiz Gonzaga Pinheiro. Introdução. O perispírito e suas modelações é uma obra que visa aglutinar ideias em torno desse corpo maleável, o perispírito, desde a sua origem, tratado aqui como corpo astral, até o período de humanização. Neste volume, partimos da sua formação, enfatizando as mudanças e os aperfeiçoamentos sofridos na longa peregrinação pelos vegetais e animais, detendo-se na humanização, e prosseguindo em sua evolução, quando cada vez mais se clarifica. A primeira parte desta obra, Origem e Evolução, é um trabalho de pesquisa espírita e acadêmica. Constitui-se em tentativa de tornar compreensível os passos nos quais o princípio inteligente, através de seu comando, auxiliado pelas potências angélicas responsáveis pela evolução terrena, direciona sua caminhada, esculturando aos poucos as formas e funções adequadas a cada um de seus estágios na matéria. Na segunda etapa, humanização, o intercâmbio com os amigos espirituais foi constante. Durante o sono físico, em reuniões mediúnicas, através de desdobramentos, psicofonia, vidência, audiência nos levaram a assistir e participar das mais variadas transformações, modelações e pesquisas no corpo espiritual. Contribuíram nesta obra centenas de irmãos desencarnados, técnicos, cientistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, suicidas, mutilados, viciados, orientando e testemunhando com suas próprias deformações perispirituais as ocorrências suscetíveis de danificar esse mediador plástico. As experiências aqui relatadas variam desde o espírito atônito pela falta de um órgão seu, retirado para transplante, até o desdobramento levado a efeito por um desencarnado para provar a existência do corpo mental, um corpo ainda mais sutil que o perispírito. Das incursões a furnas e cavernas para estudar a zoantropia, a observação do perispírito de vampiros e de vítimas de radiações nucleares. Fizemos questão de manter a máxima originalidade possível com relação aos relatos mediúnicos, mudando apenas alguns vocábulos e retirando outros demasiadamente repetidos. A linguagem é clara e instrutiva. Essa originalidade visa nada subtrair da narrativa, que revela nas entrelinhas inúmeros ensinamentos paralelos, dando margem a variados questionamentos. Iniciei este volume motivado pela dificuldade que sempre encontrei ao pesquisar o perispírito, o que me obrigava a demorada procura bibliográfica, de vez que os apontamentos sobre esse corpo se encontram pulverizados em muitas obras. Certamente o que existe muito a desvendar e a desmistificar. Estou contente pela oportunidade de serviço a que me ative, no qual ganhei tantos amigos e pude confirmar que sem esforço e perseverança, toda e qualquer batalha já é perdida antes de iniciada. Começo como pretendo terminar, com uma louvação ao Criador da vida e de seus implementos. Deus seja louvado. Primeira parte. Capítulo 1. Origem, evolução ou humanização. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que este estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir,
A justiça e a bondade do Criador dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem, no futuro que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 11, item 23. Deus. O primeiro desafio que temos a enfrentar quando ousamos entender Deus, é o da limitação. É do senso lógico que o limitado não abrange o ilimitado. A parte não absorve o todo. O relativo não se sobrepõe ao absoluto, nem o finito descreve com plenitude o infinito. Alguém pode pensar simploriamente que uma gota do oceano seja capaz de lhe desvendar os mistérios. Concordamos em parte que sim. A essência, os elementos químicos formadores de suas moléculas, algumas formas de vida nela existentes, as transformações relativas aos fenômenos físico-químicos poderiam fornecer pálida ideia do conjunto formado pelo oceano. Mas daí aventurar-se a mar alto confiado nessas informações, é candidatar-se a decepções e desenganos frustrantes. Descobriria de imediato o navegante, os inumeráveis pluricelulares marinhos, as formas de vida exuberantes que lhe ultrapassariam em centenas de vezes o peso e o tamanho, os abismos obscuros, as correntes indomáveis, as tormentas bruscas, os segredos que esperam os heróis incansáveis para a pesquisa e o trabalho fecundos. Deus, em nosso estágio de entendimento, tem a grandeza que a nossa inferioridade permite ver. Nós o olhamos com os olhos de catarata. A proporção em que nossa ciência e sabedoria atuarem como bisturi da ignorância que nos torna cegos, nosso cristalino terá menos opacidade, permitindo que os raios de luz da verdade, em sucessivas raspagens reencarnatórias nos permita vê-lo, como sentenciou o Espírito de verdade. Claro está que jamais o veremos circunscrito a um local específico, nem conseguiremos descrevê-lo em dimensões e formas. Nós o entenderemos relativamente com ele e nos identificaremos em essência e destinação. Dizem alguns tolos cujo orgulho lhes põe cera aos ouvidos e venda aos olhos, se Deus existe, prove-o. É o segundo desafio. O da demonstrabilidade. Poderíamos dizer-lhes o mesmo, utilizando de sua ótica retorcida. Se ele não existe, prove-o. No entanto, seria gastar tempo e energia, fazendo-nos de mestres que não somos, quando para tais alunos o mestre tem muitos nomes: frustração, vazio, desengano, dor, e no final do curso, aceitação. Podemos, no entanto, lembrar a quem de interesse sádio se arme, que o sentimento e a certeza da existência de Deus são universais. Da crença mais bizarra nos espíritos primitivos até a intelectualidade mesmo fria, Deus é a razão, lei, criador do universo. Quando em vez alguém tenta negar a existência do Ser Supremo ou deixá-lo ausente das construções universais. Tal foi a infeliz conclusão de Nietzsche ao afirmar a morte de Deus, e a singular resposta de Pierre de Laplace a Napoleão Bonaparte, quando este lhe interrogou sobre a obra do importante matemático, intitulada Mecânica Celeste: escrevestes este enorme livro sobre o sistema do mundo sem mencionar uma só vez o autor do universo? Perguntou Napoleão. E Laplace respondeu com mais respeito ao imperador que a Deus: Senhor, não senti necessidade dessa hipótese. 30 anos após a morte de Laplace, sai na Europa o Livro dos Espíritos, cuja pergunta número 1 é: que é Deus? Essa pergunta abriu de vez as portas do além para a humanidade. E a sua resposta, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, deixou claro que as portas do céu estão abertas para quem as queira conquistar através da caridade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo falam os espíritos superiores, que nos mundos mais atrasados onde a força bruta é a lei, no fundo tenebroso das inteligências de seus habitantes encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida.
Pela observação e questionamento de si e do universo, o espírito terá milhões de provas materiais e filosóficas de uma ordem mantenedora, de uma harmônica diretriz que a tudo impulsiona rumo à perfeição. Todas as equações e fórmulas científicas do nosso mundículo atestam a existência de Deus. Igualmente, vasculhando o mundo íntimo, repositório de dores e conquistas, encontramos a ação de Deus em cada segundo vivido. Imersos estamos em Deus, mas nem todos partilham de igual visão. Os racionalistas, tomando a razão como via natural do conhecimento, só aceitam Deus racionalmente. Muito bem. Eles estão satisfeitos com a sua meia-verdade. Os que defendem a supremacia da fé, entendem que jamais o espírito encontraria Deus pela razão, pois só na fé existem condições indispensáveis para o desabrochar da luz espiritual. Esses estão crentes na sua meia-verdade. Convivendo com ambos, os vinculados ao plano das emoções rejeitam a razão e optam pelo sentimento, afirmando: Deus não pode ser racionalizado, apenas sentido. Esses estão acomodados em sua meia-verdade. Se Deus está em tudo, todos os caminhos desaguam em sua plenitude. Juntando as meias-verdades teremos uma meia-verdade aproximada de Deus, ainda de acordo com o nosso estágio de semi-analfabetos da ciência espírita. Objetivistas e subjetivistas em suas buscas filosóficas enquanto sadias, ampliarão a cada dia o pensamento sobre Deus, até que descubram que ambos estão corretos e incompletos. O problema exige a atuação da mente e a melodia do coração. Apreende-se desse fato que todos possuem argumentos na busca pelo conhecimento teológico. Só aquele que procura negar a existência de um ser superior é que não os possui. E se julga detê-los, eis a lógica inflexível que os devora, deixando-o aturdido frente à sua imaturidade espiritual. Deus nesta obra será tratado como causa primeira de todas as coisas, o que pode criar a substância e a essência, cabendo ao espírito, manejar, planejar, direcionar, auxiliar, supervisionar, mas nunca decidir em grau maior, de vez que as leis divinas já incluem a decisão em seu âmago. O espírito decide através do seu livre-arbítrio em questiúnculas, pois em última instância prevalecem as leis divinas, dotadas de determinismo inexorável culminar na sabedoria, beleza, justiça. Os espíritos agem portanto sob comando de uma diretriz já delineada, cujo fatalismo é sentido obrigatório. À proporção em que escapam da faixa grosseira da ignorância e adentram na sutileza das emoções sublimadas mais corroboram com esse determinismo. Se quisermos entender um pouco da grandiosidade de Deus, procuremos entender e conhecer a nós mesmos, criados à sua semelhança, e estimemos o que é, e do que será capaz o poder amoroso de Deus. Sem contaminar a palavra hoje tão vulgarizada e tomada como representação de sentimentos e atitudes até mesquinhas, diria que Deus é fonte inesgotável de amor. A fonte que move e sustenta a bipartição de um simples protozoário e estabilidade das imensas galáxias bordadas de bilhões de sóis. Por esse motivo não pune, não castiga, não é guerreiro, não obriga, não distribui chagas ou medalhas para nenhuma de suas criaturas. Como energia criadora criou a lei, e como ninguém é forte fora da lei, ausentando-se dela, a ela retorna por absoluta falta de opção. A vida não deixa outra alternativa. É seguir a Deus ou sofrer. E como ninguém se adapta à dor, embora muitos com ela convivam por largos anos, acaba cedendo ao chamamento do amor, após a lapidação imposta por esse mestre tão enérgico, mas tão solicitado no mundo atual, qual seja, o sofrimento. É um conforto e saber da existência de Deus e ter a segurança de que não somos órfãos em tão extenso universo. Capítulo 2. O fluido universal. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha,
mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, item 17. O fluido universal. Segundo nossos padrões científicos, torna-se difícil uma imagem real ou aproximada do fluido universal, por absoluta falta de analogia. Podemos, contudo, considerá-lo como elemento que permeia todo o cosmo, constituindo-se na ambiência propagadora da energia fonte de tudo que se materializa no universo. Nossa ciência acadêmica tem dificuldade em detectá-lo e estudá-lo, porque em seus planos e pesquisas, admite o fluido universal, éter ou algum tipo de fluido que ocupa o espaço, de vez que não há vazio, como forma de matéria palpável ou mensurável, quando na realidade, nossos instrumentos apresentam-se adequados apenas para vibrações grosseiras, escapando-lhes as de natureza etérea. O fluido universal é uma espécie de substância primitiva originada sob o comando divino, e que dará nascimento a todos os elementos constituintes dos mundos, através de diferentes arranjos atômicos e moleculares. As propriedades desse fluido propiciam a matéria, estabilidade na forma e na essência, evitando a sua contínua transformação. É pela ação pensante sobre o fluido universal que resulta a criação dos mais simples aparelhos usados no cotidiano dos espíritos e também a formação dos vastos aglomerados estrelantes. A capacidade criativa e de utilização desse elemento está diretamente relacionada com o estado mental e moral dos espíritos. Assim, imprimindo-se o pensamento unido à vontade criativa sobre os fluidos, estes são modelados em formas desejadas, dispersos, direcionados, assumem colorações e finalidades específicas, são dotados de poderes dulcificantes, tóxicos, enfermiços, terapêuticos, manipulados, enfim, conforme o desejo e o poder de quem neles atua. Servem-se desse fluido não somente os espíritos superiores, mas todos os espíritos, que com ele fabricam os objetos que lhes são íntimos e habituais, por vezes até sem se aperceberem, dando-lhes existência enquanto perdura o pensamento, agente materializante, dirigido a tais objetos. Dessa maneira os espíritos trazem ao real, suas próprias recordações, externando das lembranças mentais mais fortalecidas, residências, mobiliários, vestimentas, adornos e até frutas e iguarias. Aqui reforçamos o princípio da proporcionalidade do estado evolutivo de cada espírito, ou seja, perfeito faz quem perfeito é. Em estado latente encontra-se nesse fluido o princípio vital, que animará as futuras formas de vida dos inumeráveis seres que preencherão os mundos. Igualmente as características a serem gravadas nos planetas formados, as suas especificidades, quais pressão, atmosfera, gravidade, que nele tem sua gênese. Esse fluido dará ensejo ainda ao surgimento de uma força gravítica suportável pela vida, que aguarda o momento de palpitar em qualquer mundo, refletindo as vibrações que lhes serão próprias. Assim falando, temos um fluido com poderes quase de um Deus. Mas importa saber que foi Deus quem criou o fluido com essas atribuições, o que reflete a sua suprema inteligência. Sob o comando imperioso das mentes superiores, o fluido universal se aglutina, toma movimento e é regulado em seus espaços atômicos e moleculares, para que neles se definam as rotações e movimentos adequados ao determinismo necessário e formador dos elementos físicos e químicos, materiais e orgânicos, os quais a tempo certo afloram, se isolam ou permutam sem avanço sem anteparo para a vida. Os mundos nascem do fluido universal por condensação e ele voltam por desagregação. Essa parece ser a versão admitida pelos espíritos como a que mais se aproxima da verdade. Capítulo 3. O nascimento da matéria.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1 a 6. A origem do universo. Desvendar a origem do universo seria conhecer o pensamento de Deus acerca da criação. Ao concebê-la ele já sabia, onisciência, de todos os seus desdobramentos, o que implica o domínio do conhecimento das leis científicas relativas à matéria e os seres vivos, espíritos. Um plano tão ousado assim define o poder inimaginário que ele detém, de vez que o sistema criado é autossustentável por força das leis que o orientam, ou seja, os mundos nascem, cumprem suas finalidades por bilhões de anos, morrem e são substituídos por outros. Assim se diz que Deus trabalha sem cessar. A perfeição dessas leis abrangendo o macro e o microcosmo é tamanha, que nada, absolutamente nada, seja matéria bruta ou viva, escapa ao controle diretor de Deus. Sua lei sustenta e dirige a energia e o princípio inteligente, ambos de sua autoria, orientando-os na mão única da evolução, sentido obrigatório onde tudo deve caminhar. Deus detém o controle do universo e aos poucos o homem vai aprendendo e assimilando seu pensamento, no que se torna seu assistente e colaborador. No presente estágio evolutivo, a origem do universo ainda é um mistério dos mais intrigantes a desafiar a inteligência do homem. Contudo, a maioria dos cientistas que pensam sobre o tema, admitem a teoria da grande explosão Big Bang, como a mais satisfatória para explicar racionalmente o seu atual panorama. Para entendermos tal teoria, temos que imaginar as condições iniciais do universo, como sendo de tamanho zero e temperatura infinitamente elevada no instante da explosão. Antes dela não havia ainda espaço nem tempo, sendo estes criados a partir do exato instante em que ela ocorreu. A partir dela a matéria foi se afastando do ponto central tomando todas as direções, o que persiste ainda hoje. À proporção em que o universo se expandia, sua temperatura diminuía, e segundo os cálculos de Stephen Hawking, professor de matemática de Cambridge e o mais renomado astrofísico da atualidade, um segundo após o formidável estrondo, ela deve ter caído para aproximadamente 10 bilhões de graus. Ao formular a hipótese de um universo inimaginavelmente aquecido em seu estágio inicial, o cientista George Gamow, em 1948 fez a seguinte previsão: a radiação, sob a forma de fótons, dos primórdios extremamente quentes do universo deve estar presente ainda hoje, com a única diferença de apresentar temperatura reduzida a poucos graus acima do zero absoluto menos 273 graus Celsius. Em 1965 os físicos Arno Penzias e Robert Wilson operavam uma enorme antena para estudar a interferência das radiações estelares nas comunicações por satélite e encontraram uma espécie de radiação que chegava de todas as partes do céu. Na Universidade de Princeton, Robert Dicke chefiava uma equipe que procurava vestígios da origem do universo. Quando os dois grupos se encontraram para uma conversa sobre suas pesquisas, ficou claro que Penzias e Wilson haviam feito uma estupenda descoberta: o eco do Big Bang, um resíduo de energia proveniente de fótons que existiram no universo, quando a radiação se desligou da matéria, aproximadamente 400 mil anos depois da explosão. Recentemente, quando o satélite COBE confirmou que a radiação cósmica não é homogênea, mas portadora de diminutas oscilações, Stephen Hawking considerou: estamos diante da maior descoberta deste século, a confirmação da veracidade da teoria do Big Bang. Aprofundando o assunto no sentido de entendermos a origem dessa radiação, temos que voltar ao espaço inicial zero, onde não havia nenhum observador para colocar-se do lado de fora do evento para observá-lo. Essa radiação, imensa cascata de luz,
só poderia ser detectada milhares de anos após a explosão que gerou o espaço-tempo. Em seus estágios iniciais o universo era um emaranhado de partículas que não permitiam que os fótons circulassem livremente. Só quando a temperatura do ambiente caiu para cerca de 5.000 graus, os elétrons livres foram aprisionados pelos prótons devido à atração entre as cargas positivas e negativas vencer a velocidade com que tais partículas se deslocavam. A queda da velocidade se deu devido à baixa da temperatura e possibilitou o aparecimento do átomo. Em consequência do aprisionamento mútuo entre prótons e elétrons, os fótons puderam viajar a grandes distâncias formando a radiação de fundo, hoje realidade aceita e comprovada e ponto a favor da teoria do Big Bang. Uma outra prova bastante convincente da veracidade dessa teoria é a conhecida Lei de Hubble. A descoberta que gerou essa lei foi feita por Edwin Hubble em 1929 e permitiu a constatação de que as galáxias se afastam umas das outras como se impulsionadas pela força de uma grande explosão. Hubble verificou que as galáxias mais distantes se deslocam com mais rapidez que as mais próximas. Isso permitiu à ciência calcular a idade do universo a partir da velocidade de fuga das galáxias e as distâncias em que elas se situam. Isso nos leva à conclusão que a idade do universo oscila entre 10 a 20 bilhões de anos. Todavia, com tantas evidências a seu favor, a teoria da grande explosão não nos esclarece muito quanto ao pensamento de Deus. Em que condições ela ocorreu? Antes da explosão, o que havia? Como surgiu a imensa quantidade de energia concentrada em espaço zero? Poder-se-ia dizer que Deus criou o universo do nada, por nada existir fora desse espaço zero, que para nós é a ausência de espaço. Que força descomunal concentraria tanta energia? Haveria um espaço vazio e toda a energia estava concentrada em um único ponto. Em certas faces do questionamento acerca da origem do universo, a especulação toma ares de teoria provável. Acreditam alguns cientistas que, a depender da quantidade de matéria existente no universo, ele poderá expandir-se para sempre, caso a quantidade seja pequena, ou, ao contrário, chegar a um limite crítico de expansão e inverter o sentido de deslocamento, culminando numa grande implosão. Será que há 15 ou 20 bilhões de anos atrás não houve uma implosão? Seria esse o ritmo do universo? Expandir-se e contrair-se indefinidamente. Os aglomerados hoje conhecidos como galáxias só surgiram milhares de anos depois do início do universo. Em regiões de densidade ligeiramente acima da média das demais, a expansão retardou-se por força da gravitação universal. Isso deve ter parado a expansão em determinados pontos do universo, dando ensejo a que novas explosões ocorressem. Quando entrassem em colapso, o impulso gravitacional da matéria para fora dessas regiões poderia fazê-las começar a girar lentamente. À medida que as regiões que entrassem em colapso se tornassem menores, adquiririam rotação mais rápida e mais tarde, ainda quando a região ficasse pequena o bastante, estaria girando o suficiente para equilibrar a atração gravitacional, dessa maneira tornando-se diferentes galáxias rotativas. Hawking, Uma breve história do tempo. Pietro Baldi, místico italiano, em sua admirada obra A Grande Síntese, assim se expressa com relação à origem das galáxias. Assim, muitas nebulosas que vedes aparecer nos espaços sem um precedente visível, nascem por condensação da energia que, depois da imensa dispersão e difusão, devido à irradiação contínua de seus centros, concentra-se, seguindo correntes que giram sua eterna circulação, em determinados pontos do universo. Aqui, obedecendo ao impulso que lhe é imposto pela grande lei do equilíbrio, ela se acantona, acumula-se, volta, retorna sobre si mesma, compensando e equilibrando o ciclo inverso, que se exaurira, da difusão que havia guiado de coisa em coisa para tudo animar e mover no universo. De todas as partes do universo as correntes trazem sempre nova energia, o movimento torna-se sempre mais intenso,
O vórtice fecha-se em si mesmo, o turbilhão fica sendo um verdadeiro núcleo de atração dinâmica. Quando ele não pode sustentar no seu âmbito todo o ímpeto da energia acumulada, aparece um momento de máxima saturação dinâmica, um momento crítico em que a velocidade fica sendo massa, estabiliza-se nos infinitos sistemas planetários íntimos, de que nascerá o núcleo, depois o átomo, a molécula, o cristal, o mineral, os amontoados solares, planetários e siderais. Da tempestade imensa nasceu a matéria. Deus criou. Partamos, pois, para um estudo sobre o perispírito em suas conquistas sobre a Terra, que é o nosso objetivo primeiro. O certo é que inicialmente a Terra era uma bola de fogo, cujos elementos químicos e físicos, sendo trabalhados na paciência dos séculos, só mais tarde, por ocasião do resfriamento é que iriam aparecer. Há 5 bilhões de anos atrás, iniciava-se a formação da Terra. Em estado incandescente, as substâncias mais pesadas desceram ao seu núcleo, enquanto as mais leves boiavam, ocasião em que escapavam para a atmosfera gases como hidrogênio, metano, amônio e carbono, acompanhados de vapor de água, formando a atmosfera primitiva. Com o resfriamento da superfície surgiu uma camada de crosta, cujos pontos mais vulneráveis, forçados por uma pressão interna, deram origem aos vulcões. O vapor de água eliminado por tal cenário ígneo, acumulou-se na atmosfera pouco a pouco, forçando o aparecimento das chuvas, dando origem aos primeiros oceanos. Capítulo 4. Evolução da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. A caminho da luz, Emmanuel, capítulo 1, pág. 20. Evolução da matéria. Para melhor entendimento do assunto, faremos pequena análise do atual estágio de conhecimento da ciência acadêmica, sobre a estruturação da matéria, seguindo-os então a sua caminhada evolutiva a partir dos elementos mais simples, gerando através do tempo, elementos mais velhos e mais densos. Na Grécia Antiga, berço da cultura, Demócrito e Leucipo haviam chegado à conclusão de que dividindo-se continuamente a matéria chegaríamos a uma partícula ínfima, a qual Demócrito batizou de átomo, palavra que quer dizer indivisível. Contudo, o estudo dos gregos, apesar de racional e lógico, tinha como base a filosofia e não a ciência. Daí, aquilo que eles chamaram de indivisível, o século XX provou ser plenamente explorado, dividido, transformado. O átomo é formado fundamentalmente por um núcleo pequeno e pesado, dotado de carga positiva, e gravitando ao seu redor, em regiões chamadas orbitais, sem trajetórias claramente definidas, caracterizadas como ondas ou campos, os elétrons. As partículas do núcleo são os prótons, com cargas positivas, e os nêutrons, sem cargas elétricas. Como a distância entre o núcleo e os elétrons é muito grande, havendo um predomínio de espaços vazios, e como toda a matéria existente é constituída de átomos, dizemos ser a matéria descontínua, ou seja, com predominância do vazio. A sua aparência de solidez é causada pela extrema velocidade dos elétrons que parecem estar em todos os pontos da eletrosfera ao mesmo tempo, não podendo ser localizado em determinado ponto específico, mas com possibilidades de encontrar-se a um certo instante em uma zona orbital. Mas a ciência avança sempre em suas descobertas e hoje está comprovado que as partículas fundamentais da matéria são os quarks, que formam os prótons e os nêutrons, núcleo do átomo. Para cada quark, existem 6, temos um lepton. Tais partículas só podem ser detectadas em aceleradores,
verdadeiros túneis do tempo quando se trata de averiguar o passado do universo. Essas partículas só existiram livremente nas primeiras frações de segundos após o Big Bang, devido à enorme quantidade de energia disponível. Atualmente só existem dois tipos de quarks, o up e o down, e dois tipos de leptons, o elétron e o neutrino. Esses quarks e leptons só conseguiram sobreviver por estarem acomodados à temperatura atual do universo, sendo que os demais membros dessa família se transformaram em partículas mais estáveis. A matéria tem no momento atual a seguinte configuração: cada próton possui dois quarks up e um down e cada nêutron apenas um quark up e dois downs. Mas, a princípio, 2 minutos após o Big Bang, a temperatura já caíra para 1 bilhão de graus, facultando a que prótons e nêutrons se juntassem por forças atrativas, formando assim núcleos de deutério, hidrogênio pesado, que possuem um próton e um nêutron. Tais núcleos teriam então se combinado com mais prótons e nêutrons, formando núcleos de hélio, lítio e berílio. Breve história do tempo, Hawking. Através de possantes telescópios constata-se atualmente nos grandes aglomerados celestes a presença do hidrogênio na proporção de 68%, seguindo de hélio 30% e de outros elementos 2%. O hidrogênio parece ser a matéria mais abundante do universo, espécie de ponto de partida para o surgimento de outros elementos. Capítulo 5. Radioatividade. Animado pelos êxitos dos raios de Röntgen, Henri Becquerel, com auxílio de amigos espirituais, porque até então o gênio científico da Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio, escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes de raios-x e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Curie à descoberta do rádio. A ciência percebeu afinal que a radioatividade era como que a falha dos átomos, asseverando que eles nasciam e morriam ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza. Mecanismos da mediunidade, André Luiz, capítulo 2, pág. 31. Radioatividade. Quando um elemento químico ultrapassa o limite do equilíbrio entre o número de prótons e o de nêutrons, de maneira que seu núcleo venha a ficar instável, tende a liberar energia a fim de voltar a ser estável. Isso ocorre mediante a liberação de partículas e ondas. Rutherford, o desbravador do átomo, verificou através de experiências que existem fundamentalmente dois tipos distintos de emissões dessas partículas, e as batizou de alfa e beta. Características das partículas alfa: liberam 2 prótons e 2 nêutrons. Possuem carga elétrica igual a 2, positiva. Possuem massa igual a 4. Velocidade variando entre 3.000 a 30.000 km/s. Penetração de 2 a 8 cm no ar. Capturando 2 elétrons do meio, transforma-se em átomos de hélio. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades e o seu número de massa de 4 unidades. Isso equivale a dizer que já não é mais o mesmo elemento químico, e sim, outro elemento mais abaixo, de vez que na tabela periódica os elementos se ordenam segundo o critério ascendente dos números atômicos. Características das partículas betas: liberam um elétron e um neutrino do núcleo. Os elétrons liberados têm origem a partir de nêutrons. Possuem carga negativa. Velocidade variando entre 70.000 a 300.000 km/s. Penetração até 1 milímetro no chumbo. Quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade e o seu número de massa não se altera. Nesse caso, existe a formação de um outro elemento mais acima na escala evolutiva e também na sequência da tabela periódica, de vez que o elemento elevou o seu número atômico de 1 unidade. Características das radiações gama: não são partículas, mas ondas eletromagnéticas que ultrapassam os raios-x em velocidade.
Não possuem massa nem carga elétrica e percorrem o espaço com a mesma velocidade da luz, podendo atravessar o chumbo cerca de 5 centímetros. As radiações gama sempre acompanham as emissões alfa e beta. As partículas alfa e beta trazem importantes informações sobre a evolução da matéria bem como da sua desagregação ou volta a um estado de energia, para se integrar ao repositório energético universal. Chamamos de série radioativa aos vários átomos que por liberação de partículas estão relacionados entre si através de sucessivas desintegrações. Apresentamos graficamente as 3 séries mais importantes da natureza. É dessa maneira que o actínio, o tório e o urânio dão origem a outros elementos químicos e diferentes espaços de tempo que variam de simples fração de segundo a milhares de anos. Nota-se nessas 3 sequências que a matéria obedece a um plano evolutivo, facultando a pluralidade de elementos pela doação de energia. Aliás, a doação é marca divina, traço inconfundível nas construções universais. Se a matéria bruta teria que evoluir através da doação, o que dizer do espírito, ponto alto da criação, para o qual tudo foi construído? Quis Deus que a sua obra estivesse submetida a leis evolutivas, obedecendo a ciclos nos quais a energia se condensa formando a matéria e se liberta após o estágio de prisioneira. É o dinamismo universal. Assim sua presença se perpetua pelo infinito e preenche cada átomo com sua sabedoria. Capítulo 6. Animalização da matéria. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 62. Os elementos químicos que formam os corpos brutos e os seres vivos são os mesmos. No entanto, nos seres orgânicos, esses elementos adquirem propriedades específicas, que lhes são conferidas pela maneira como se combinam e se organizam para gerar a vida. Os corpos orgânicos são dotados de fluido vital, o qual se desenvolve em virtude de sua organização íntima, possibilitando a exteriorização deste, latente na matéria, enquanto tais condições de ordenação molecular não se estabelecem em definições precisas. É por esta razão que o homem, mesmo sabendo a composição química dos seres vivos mais simples, não consegue, através da união dos elementos formadores, fabricá-los em laboratório. Seria necessário unir tais elementos ao fluido vital, para animá-los e fornecer-lhes vitalidade, personalidade, pois este fluido ainda sofre variações em essência e quantidade segundo as espécies a que animaliza. Observa-se, portanto, seres de uma mesma espécie, com maior saturação fluídica, enquanto outros mostram-se mais apáticos, em virtude da deficiente cota fluídica em movimento pelos órgãos, não permitir uma aceleração típica do dinamismo gerador da vida saudável. O fluido vital impregna todas as células do organismo, no que provoca os estímulos mantenedores de suas atividades, sendo que tal dinamismo orgânico responde pela atividade do fluido, interdependência semelhante ao de um móvel onde o combustível seja o fluido. Sem combustível o móvel é inútil, e sem as peças vitais do motor em ordem, de nada vale o combustível. Durante a vida, o funcionamento orgânico faculta o desprendimento do fluido vital, que vem a ser reduzido frente ao desgaste a que se submete o corpo, em função do tempo, em atividade. No entanto, a quantidade de fluido vital pode ser renovada em parte, pela absorção de elementos que o contenham, tais como alimentos orgânicos e minerais, ar, ação da prece como fonte receptiva e pela transmissão de um indivíduo para outro, quando estes se identificam fluidicamente, tal como ocorre nos tipos sanguíneos. Ocorre que sempre chega o momento em que os órgãos, pelo esgotamento imposto pelo uso, não conseguem manter a palpitação da vida. É então que, pela incapacidade de reter o fluido vital, a morte é inevitável. Em alguns casos, quando o fluido vital se torna reduzido pela deficiência orgânica, para que seja prolongada a vida na matéria,
O complexo espírito ou perispírito é levado a laboratórios do invisível, onde lhe é aplicada a técnica de sobrevida. Esta consiste em transfusão de fluido vital, alongando a vida na matéria em determinado número de anos, necessários à complementação de importantes tarefas. Mas esse fato é antes excepcional que comum. Essa operação pode ser repetida, mas chega o ponto em que os órgãos exauridos em seu tempo útil, não mais assimilam o combustível que os movimentam. É hora de transferência de domicílio para o espírito. Capítulo 7. O princípio inteligente. A alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, que estás longe de conhecer totalmente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório, como a germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se toma espírito. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 607. O princípio inteligente. No plano da criação divina, podemos admitir o fluido universal como elemento formador da matéria condensada e semicondensada, tal como os mundos, os corpos dos seres vivos, a parte perispiritual dos seres, o duplo etérico, o fluido vital. Mas cada um desses elementos oriundos do fluido universal, caracterizado como material ou semimaterial, sofre as modificações inerentes à matéria, que vão desde as transformações físicas e químicas até a desagregação com consequente retorno à fonte que lhes deu origem. O espírito, dotado de instinto, inteligência, pensamento, abstração, sentimentos, emoções não poderia possuir as características materiais, sob pena de voltar ao todo universal sem a manutenção de sua individualidade, o que seria inglório para ele, e medíocre como plano traçado por quem detém a sabedoria suprema. Tal pensamento leva-nos a crer que o princípio inteligente deve ter sido criado distintamente do princípio material, como se ambos fossem de ciências diferentes, que deveriam unir-se para aperfeiçoamento conjunto. Se Deus fez em primeiro lugar o princípio espiritual que veio a gerar o espírito, ou o fluido cósmico modelador dos mundos, isso não sabemos. O fato é que o princípio inteligente deveria juntar-se ao princípio material, para que não houvesse mundos materiais e seres espirituais como realidades distintas e separadas. Mundos materiais para que então? Criados os mundos e existindo os princípios inteligentes, estes passam a habitar a matéria, iniciando um longo trabalho de elaboração de sua vestimenta perispiritual, podendo assim manifestar-se em plano mais denso através desse intermediário, o perispírito. Quis Deus que a aprendizagem do espírito se fizesse em sucessivas romarias nos orbes materiais, partindo este sob sua tutela, para as conquistas da autoafirmação, sobre um universo criado para sua glória. Matriculado como aprendiz na escola do trabalho árduo e da santificação permanente, caminho que, se preterido, aciona um mecanismo de homologação onde o retorno e a recapitulação do citado curso são obrigatórios, parte da escuridão da simplória ignorância para a luz da sabedoria. Não há como furtar-se a esse destino: nascer, viver, aprender, renascer, aprender sempre, de vez que não existe retrocesso na lei divina. O princípio inteligente não pode agir diretamente sobre a matéria, a não ser revestindo-se de outro tipo de matéria semicondensada que possibilite o intercâmbio de informações e sensações de um para o outro. O início de nosso estudo sobre perispírito começa neste ponto, onde o princípio inteligente, aliando-se aos cristais, demora-se por séculos, forçando a matéria a obedecer a uma geometria definida, tornando seu esboço perispiritual maleável, gravando no mesmo formas e linhas precisas. Quanto aos corpos brutos, tais como os minerais, rochas, ferro, ouro, zinco, abstenho-me de comentários,
mesmo porque encontro pouca lógica na união do princípio inteligente na matéria bruta, onde ele ficaria adormecido sem nenhuma aprendizagem. Na condição de prisioneiro em matéria bruta ele permaneceria adormecido, estático, sem registros. Talvez esteja desenvolvendo a sua afinidade de ordem química. A matéria bruta é destinada ao consumo e a transformações irreversíveis. O ferro é trabalhado pelo fogo e serve às necessidades humanas. De outra feita sofre oxidação e é consumido pela ferrugem. A rocha é desgastada pelas intempéries e vira pó. Outro tanto vai para as construções de estradas e residências, açudes. O ouro é transformado em joias para adornar a vaidade e fomentar a cobiça, ou fica preso em cofres fortes. O zinco cobre os barracos dos favelados. Poder-se-ia dizer que nesses materiais o princípio inteligente estaria hibernando. Pode alguém afirmar que o princípio inteligente encontra-se adormecido na matéria? Mas em quais tipos de materiais? E o que ocorre com ele quando esses materiais sofrem transformações irreversíveis, tais como a queima da madeira, a transformação do ferro em ferrugem? Uma lei não pode ser estabelecida em cima de incertezas. Ou o princípio inteligente encontra-se adormecido nos minerais ou não? Apelando para o senso prático, perguntamos, por que estaria, para nada aprender ou em nada contribuir? Onde a matéria bruta inicia um princípio de organização formal, não falho de átomos e moléculas, obedecendo a formas geométricas em sua divisão, é que iniciaremos o nosso estudo, colocando aí a união dos dois princípios, material inteligente, gênese da mais admirável de todas as sagas do universo, a busca da autonomia espiritual. Capítulo 8. Os cristais. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores, de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende os rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. No mundo maior André Luiz, Pag.41. Os cristais. Dissemos que o fluido universal em sua escalada evolutiva concentra-se dando origem à matéria, e esta se uniria ao princípio inteligente, para que animalizada e organizada em novas formas, partisse das estruturas simples para a complexidade anatômica e fisiológica dos seres vivos. Reportamo-nos assim às manifestações apresentadas pelo complexo matéria-princípio inteligente em sua constituição físico-psíquica inicial, a desaguar no patamar evolutivo onde é possível chegar através das repetidas lições a que é submetido. Isso é possível graças às vivências geradoras de aprendizagem, que se repetem por largos períodos, selecionando os mecanismos mais aperfeiçoados de sobrevivência, ao mesmo tempo que arquiva o conhecimento adquirido para uso posterior. De início, o princípio inteligente possui o seu arquivo de memória com poucas informações, onde se destaca o objetivo de superar toda e qualquer dificuldade para não sucumbir às adversidades. Essa vontade férrea o fará tudo vencer em busca da sua autonomia. Inicie então pelo domínio das formas geométricas puras. Nos minerais, as moléculas se distribuem desordenadamente dando origem a cristais portadores de grandes variedades de formas. Mas em alguns minerais, as moléculas se agrupam ordenadamente dando gênese a peças de formas idênticas com definições precisas. Examinando-se um grão de cloreto de sódio, que é um cristal, identifica-se de pronto através de um microscópio seu formato cúbico com faces regulares.
Partindo-se um grão desse cristal, ele continuará a manter suas características, pois se dividirá segundo planos paralelos às suas faces. Nota-se nesse procedimento o início de uma força organizadora, como se existisse uma forma forçando a matéria a congregar-se segundo uma forma pré-estabelecida. O princípio inteligente atuando sobre os cristais inicia o exercício da criação de formas geométricas rígidas, cuja contínua recapitulação através do tempo daria plasticidade ao corpo astral. Chamaremos nesse estágio de evolução ao esboço perispirítico que ora se elabora, de corpo astral, de vez que, segundo as obras de Allan Kardec, traduzindo os ensinamentos dos espíritos, o termo perispírito se aplica somente aos humanos. A modelação da matéria através dos cristais seria, portanto, a primeira lição de plasticidade para o princípio inteligente. Os cristais tomariam então diferentes formatos: prismas hexagonais, quartzo, romboedro, calcita, bipiramidal, enxofre, cubos, galenita, icosaedro, leucita, ponta de lança, gesso, e inúmeras roupagens ainda, vestindo as mais diversas formas geométricas. Após milênios de exercício para o domínio das formas geométricas, o princípio inteligente viria a aliar-se com energia vital para vivificar a matéria, iniciando o primeiro ciclo dos seres vivos, os vegetais. Capítulo 9. O elo. Compreendendo, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando-se a árvore venerando o que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios de consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente visto, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Evolução em dois mundos. André Luiz, capítulo Ele, Pag. 35. O elo. Chamamos de elo, ao elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. Assim, temos certos fluidos como elo entre a energia e a matéria, sendo esses fluidos elementos de transição, ou seja, aquilo que ainda faz parte de um e já pertence a outro sistema ao mesmo tempo. O elo é importantíssimo para a construção da árvore genealógica das espécies, pois ele mostra certa passagem de um estágio para outro no caminho evolutivo percorrido pelas mesmas. Essas diferentes passagens ou estágios em estrutura simples, galgando etapas cada vez mais complexas e perfeitas é que tornam evidentes as linhas traçadas pela evolução. Dizemos complexas, não porque a evolução transforme os seres em formas complicadas e de difícil entendimento anatômico-fisiológico, mas em relação às primeiras formas apresentadas, que são extremamente simples. O sistema anatômico-fisiológico vai se aperfeiçoando com a participação do princípio inteligente, até atingir estágios de perfeição e harmonia em funcionamento e manifestação. A determinados trechos do caminho situam-se os elos, quais pontes a formar contato entre os aclives do terreno. Acontece que na reconstrução da árvore genealógica dos seres vivos do nosso planeta, ou entre um ser mais evoluído biologicamente e outro que lhe é inferior, muitos pontos chaves, os chamados elos entre uma espécie e outra, são desconhecidos, impossibilitando dessa maneira a completa reconstituição da história biológica das espécies. A ausência desses elos faltosos deve-se à evolução que se processa também fora da matéria, podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente se encontra revestido somente da forma perispiritual,
sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de sua volta ao plano terreno. Ocorre também, quando da sua transferência para o plano espiritual, pelo impulso a que todos estamos submetidos para o crescimento, animais e vegetais ali serem aclimatados e modificados, estagiando nesse ambiente, no que são trazidos de volta à Terra com outra roupagem, caracterizando as chamadas